esse processo maravilhoso que é a história da nossa redenção, que se dá nessas etapas: justificação, santificação e, por último, a glorificação. Em primeiro lugar, para nós entendermos como funciona esse processo, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia aí no livro de Romanos, no capítulo 5. E você que nos acompanha em casa também, importante que você tenha a sua Bíblia em mãos, que hoje a gente vai ler bastante. Tentar ler aqui alguns textos. Nós vamos ler o primeiro texto lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, que fala sobre a justificação. Justificação pela fé. Romanos 5, verso 1. O texto ele diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Para nós entendermos a justificação, o processo de justificação, você precisa entender que isso está além do nosso alcance. Não existe, a Bíblia ela diz, não existe homem justo debaixo do céu. Nada do que você faça vai te tornar justo, absolutamente nada. Nós temos uma dívida para com Deus que é impagável, essa dívida. Não adianta, você pode ter o melhor emprego do mundo, você pode ganhar o maior salário, você pode juntar a maior quantidade de bens, de riquezas, que você nunca, jamais vai conseguir pagar essa dívida. E nada do que você faça, você pode guardar toda a lei de Deus, você pode seguir ali todos os preceitos, você pode ser a pessoa mais obediente do mundo. Isso não te torna justo. Lógico que, e uma coisa muito importante que a gente precisa entender, isso não nos desobriga de sermos obedientes. Porém, a obediência não nos leva à justificação. O que nos leva à justificação é a fé no sacrifício de Jesus Cristo. É Jesus Cristo transferindo para a nossa conta, metaforicamente falando, o valor para que nós possamos pagar a nossa dívida para com Deus. Então esse texto de Paulo, lá em Romanos, ele fala sobre graça, nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e graça é algo que Jesus Cristo nos oferece sem nós merecermos. E aqui ele fala, então, justificados, pois, mediante a fé, a fé no sacrifício de Jesus. E a justificação, ela nos traz paz, ela nos traz alívio. Porque imagina você ter uma dívida, imagina você, você vê um problema diante de si que você não consegue resolver. Nada do que você faça, você consegue resolver esse problema, você consegue pagar esse débito. Imagina isso. Hoje em dia, infelizmente, nós vivemos em tempos muito difíceis, muitas pessoas perderam seus empregos, perderam renda, estão passando por dificuldades. Imagina uma pessoa dessa dormir à noite, a pessoa não tem paz, Então nós, diante de Deus, não fosse o sacrifício de Jesus Cristo, não fosse aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você, nós não teríamos paz. Imaginem só a vida de alguém, de uma pessoa, de uma família, que em meio a essa pandemia, quando você assiste aos jornais, você vê que tem famílias que perderam, num período de 1 ou 2 semanas, perderam várias pessoas da família. Morre pai, morre mãe, morre irmãos. E se a pessoa não tem essa esperança, se ela não recebe essa justificação oferecida por Jesus Cristo de forma graciosa, a pessoa fica desesperada, porque para ela ali é o fim. Acabou.
Então, a justificação oferecida por Jesus Cristo nos tornando justos diante de Deus, tirando os nossos pecados, a nossa culpa, algo que nós não merecemos e que nos é impossível obter. Jesus Cristo, Ele faz tudo por isso e nos dá paz. Então, se essa manhã, Jesus, Ele quer oferecer essa paz para você. Jesus quer declarar você justo. E isso passa por outros processos também. É um tema, irmãos, muito rico e muito maravilhoso, e é difícil você resumir isso em 20 minutos, que é o que eu vou tentar fazer. Nós poderíamos falar aqui e fazer uma vigília sobre esse assunto, mas nós vamos tentar resumir. Eu não vou abranger todos os aspectos, mas a justificação passa também pelo arrependimento. Quando você conhece o sacrifício de Jesus, quando você entende, quando você raciocina aquilo que Jesus fez por você, isso automaticamente leva você ao arrependimento. E nós vemos isso bastante claro quando nós vamos para o Evangelho de Marcos. Abre aí a Bíblia em Marcos, no capítulo 1. Você vai ver ali a mensagem de João Batista, que tem a ver com a justificação, tem a ver com o que você entender o sacrifício de Jesus por você, o que Jesus fez por você. Veja que João Batista, nós vamos ler ali Marcos no capítulo 1, os versos 4 e também os 5. Todos encontraram? Marcos, capítulo 1, 4 e 5. João Batista, ele diz o seguinte: o Evangelho, diz aquilo que João Batista pregava. Verso 4: apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Olha aqui a justificação. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então aqui nós temos o início do processo de salvação. A pregação da palavra de Deus, o conhecimento do sacrifício de Jesus, que te leva ao arrependimento. O arrependimento que não é aquela coisa de você se sentir culpado, se sentir mal, A gente vê que a Bíblia diz, por exemplo, que Judas sentiu remorso, Mas o arrependimento é algo além disso. Quando você vê, por exemplo, Pedro, que negou a Jesus 3 vezes, recebeu aquele olhar de Jesus, logo depois de ter o negado. Quando o galo cantou e Jesus olhou ali, Pedro se arrependeu. E o que aconteceu com ele? Ele chorou amargamente. E ao arrependimento ele leva você, a partir do momento que você conhece o sacrifício de Jesus, que você aceita pela fé a justificação que ele te oferece, automaticamente você se arrepende e você se converte. É mudança de rumo, é conversão, isso é justificação. Isso é o início do processo. Se bem que mais para frente a gente pode entender que você pode estar no meio do caminho e precisar voltar uma etapa. Depois a gente vai comentar um pouco a respeito disso. E a justificação passa também, além do conhecimento pelo sacrifício de Jesus, a aceitação do sacrifício de Jesus, a justificação que Cristo te oferece mediante a graça, passa também pela purificação dos pecados, através do batismo, um ato público, quando nós decidimos então aceitar esse sacrifício de Jesus, aceitar que Ele pague essa conta por nós. Então nós somos batizados, somos lavados ali pelos nossos pecados. Eu não sei se quantos irmãos aqui são batizados, se nós não temos alguém que não é batizado, mas quando eu me lembro do dia que eu fui batizado, isso em ano de 2013, nem sei quantos anos mais faz, 2013, faz bastante tempo já. Eu fui batizado junto com a minha esposa, a Renata, que está ali sentada. E quando eu me lembro, quando eu saí das águas, parecia que eu tinha tirado um caminhão das costas.
né? Porque ali ao decorrer dos estudos, né, que nós recebemos antes do batismo, eu entendia que o batismo ele tem esse simbolismo de remissão dos pecados, aquilo que João Batista pregava aqui. Então, quando eu saí de dentro do tanque, debaixo das águas, eu me sentia muito mais leve, porque eu entendia que naquele momento Jesus estava perdoando os meus pecados, estava me limpando. E tem um texto que eu gosto muito, eu queria que os irmãos lessem também, em Apocalipse, no capítulo 7, verso 4. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, no capítulo 7, verso 4. Perdão, irmãos, 4 não, verso 14, tá? Apocalipse 7, verso 14. Apocalipse 7, verso 14. Ele fala ali também de um dos símbolos da justificação. Diz o seguinte: respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Isso é justificação. Você sabe que nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, as pessoas tinham pouquíssimas peças de roupa. Não é igual hoje em dia que, né, a gente abre o guarda-roupa e tem bastante roupa, né? O acesso à roupa é mais barato. Naquele tempo, não. As pessoas tinham poucas peças de roupa e existia uma profissão que era bastante concorrida naqueles tempos, que era a profissão de lavandeiro. Então as pessoas, não era todo mundo que tinha dinheiro, verba, para levar as suas poucas peças de roupa, né, para um lavandeiro. E eles lavavam ali e deixavam a roupa branquinha. Por exemplo, se você quisesse ir no templo naqueles tempos de Jesus, você não podia entrar no templo de qualquer jeito, com as suas roupas sujas, ou qualquer roupa, não. Você tinha que primeiro procurar um lavandeiro, pagar um bom dinheiro para que ele pudesse alvejar a sua roupa. E aqui, esse texto ele vem falando da justificação através do sangue do Cordeiro. Se você olhar para você, né, simbolicamente, as suas vestes elas estão imundas, porque nós não somos justos, nós somos pecadores. E eu e você não temos condições com as nossas roupas de entrar no céu. E quem é que lava as nossas vestes? Com o quê? O Senhor Jesus Cristo, com o seu sangue. É o que esse texto está dizendo. Dá uma olhada de novo aí. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. É assim que Jesus faz conosco. É assim que Ele nos justifica. Através do seu sangue, Ele deixa as suas vestes limpinhas. Isso é maravilhoso. Passando para a próxima etapa. Então, aqui todos esses textos aqui que nós lemos, que falam a respeito da justificação, o início do processo de salvação, o início da caminhada cristã. Passando para a próxima etapa, falando sobre santificação. E lá o hino que nós lemos, né, você vê que, eu não sei quantos irmãos tem inário aí que pode acompanhar, no hino número 88, Achei um Grande Amigo, que a primeira parte, falando sobre justificação, ele diz, né, achei um grande amigo, Jesus o Salvador, contarei quão grandes coisas fez por mim. Quando você conhece a Jesus Cristo, você tem vontade de fazer o quê? Contar para as pessoas, falar para as pessoas, contarei quão grandes coisas fez por mim. Aí vem a próxima parte, estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me e agora eu sirvo a Ele, enfim. Você perdido, você olha para dentro de si, eu estou perdido, sou indigno, não tenho como me salvar. E Jesus Cristo vem e te justifica através do seu sacrifício, lava as suas vestes através do seu sangue, e você tem vontade de contar para as pessoas. Aí outra parte diz, o perdão dos meus pecados outorgou, aqui usa até um termo jurídico, né? Outorgou o perdão dos pecados, limpou ali a sua conta, né? Zerou a sua conta para com Deus.
Essa é a primeira parte da justificação. E falando sobre santificação, que é o processo mais longo na caminhada, né? E aqui a gente derruba uma tese em que algumas pessoas até insistem em dizer, né, que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe, né? A partir do momento em que você é justificado, que você aceita o sacrifício de Jesus, que você recebe o perdão, o sangue de Jesus purifica você. Isso é só o início do processo. Agora você passa pela segunda etapa, é a mais longa, que é o processo de santificação. E a santificação não tem a ver com perfeccionismo, não tem a ver com impecabilidade, não tem a ver com isso. Santificação tem a ver com separação. Entende? A partir do momento em que você é justificado, então, a partir do momento que você aceita o sacrifício de Jesus, você é separado por Deus para um propósito. Isso é santificação. E tem um texto na Bíblia, que nós vamos ler agora e destrinchar ele um pouco, que fala disso de maneira perfeita. Esse texto está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23. Dá uma olhada aí em 1 Tessalonicenses 5, 23, e você vai ver que riqueza é esse texto. Que texto maravilhoso para a nossa meditação. 1 Tessalonicenses 5, 23. Tessalonicenses está ali depois de Colossenses, depois de Efésios. Veja que texto maravilhoso esse de Paulo, falando sobre santificação. Diz o seguinte: o mesmo Deus da paz que vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. A santificação, ela envolve todo o ser. E aqui, quando a gente vê espírito, alma e corpo, mas a Bíblia está dizendo que a gente tem um espírito separado do corpo. Que negócio é esse? Quando você vai para o comentário bíblico adventista, falando a respeito desse texto, está dizendo o seguinte, que quando Paulo fala o vosso espírito, no original grego, essa palavrinha ela vem como pneuma, que pode se entender por mente, inteligência. Ok? Então a tradução aqui é o mesmo que Paulo está dizendo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. A vossa mente, né, substitui espírito por mente. A sua mente, ela precisa passar. Na verdade, o processo de santificação, ele se inicia por onde? Pela mente. Paulo, ele diz lá em Romanos 12, verso 2, nós não devemos nos conformar com este século, mas devemos transformar a nossa mente. E eu falo uma coisa para vocês, nunca na história, hoje em dia, nós tivemos tanta coisa para influenciar de forma negativa a nossa mente. Nunca, jamais a gente teve tanto lixo à disposição para afastar a sua mente de Deus, para afastar a sua mente da palavra. Eu estava até sentado pensando ali, faz um censo na igreja, quantas pessoas têm a assinatura da lição da escola sabatina? Versus, quantos têm a assinatura do Netflix? Faz um censo aí, vai dar uma briga feia. Entende? Deus, ele deseja que nós santifiquemos a nossa mente, os nossos pensamentos. Tudo começa na mente, o pecado começa na mente. Pega lá a história de Caim e Abel. Caim, ele com certeza ele ficou ali maquinando na mente dele o que ele iria fazer, né? Depois de ter o seu sacrifício rejeitado por Deus. E o que Deus fala? Ali tem um texto assim que é chave para a gente entender esse processo de santificação, começando pela mente. Deus vira para Caim e fala assim: eis que o pecado bate à porta, mas a ti cumpre dominá-lo.
O pecado bate a nossa mente, mas nós precisamos, através da renovação da nossa mente, conforme a palavra de Deus nos diz, dominar, nos afastar, santificar a nossa mente. E aqui ele continua, né? O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, o vosso espírito, que nós entendemos por mente, alma. Lá no original grego, é uma palavrinha psique, que pode se entender pela natureza dos instintos e emoções e desejos. Então, Deus deseja que nós santifiquemos os nossos instintos, as nossas emoções e os nossos desejos. O que é algo bem difícil, né? É o domínio próprio. Isso é difícil, não é fácil para a gente. Nós somos seres corruptíveis. A nossa natureza é corrupta. Nós, como a Bíblia diz, antes de nascer, irmãos, já parou para pensar isso? Nós somos concebidos em pecado. Antes de nascer, o pecado já é dentro da barriga da mãe. Né? Ali, conforme o feto vai se desenvolvendo, nós já carregamos essa carga genética pecaminosa. Então, nós somos inclinados automaticamente, isso é uma coisa que nós precisamos entender. Nós somos inclinados automaticamente para o mal, para o pecado. É difícil para nós, é estranho para nós vir para a igreja. Às vezes nós temos, lógico, tem dia que, né, a gente acorda mais bem disposto e tal, mas na maioria das vezes, a maioria de nós luta para ir ao encontro de Deus. E o próprio Deus faz isso, né? Ele vive constantemente indo atrás do ser humano, constantemente buscar o ser humano. Então Deus deseja que a nossa natureza dos nossos instintos, emoções e desejos, alma, né, o psique, seja santificado também. E a última parte do texto que diz: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, o vosso espírito, nós entendemos por mente, alma, que nós entendemos pelos nossos desejos, e corpo, que lá no grego a palavrinha corpo vem como soma, né? Aqui, até o comentário bíblico diz: quando a mente santificada está no controle, o corpo não é maltratado. Olha só que coisa profunda. Quando você santifica a sua mente, você passa pelo processo de santificação da sua mente, o corpo automaticamente recebe os benefícios disso. Ele também é santificado. E aí isso passa, né, por uma boa saúde mental, por uma boa saúde física, através de alimentação e outras coisas mais. Eu não sou especialista nisso, mas eu sei que Deus, Ele deseja que cada detalhe da nossa vida seja santificado. Você quer ver uma coisa interessante? Vai para Levítico, no capítulo 11. Às vezes as pessoas falam: mas será que Deus se importa com o que eu como, com o que eu me visto, com o que eu leio, com o que eu ouço, com o que eu vejo, com o que eu penso? Irmãos, Deus, Ele deseja tomar conta de cada detalhe da sua vida. Nada passa desapercebido por Deus. Lá em Levítico 11, nós vamos ler ali o verso... Espera aí que eu estou em Deuteronômio, só um momento. Eu abri errado aqui. Agora sim, Levítico 11, no verso 45, diz o seguinte, Levítico 11, verso 45. Vamos ler esse texto. Diz assim: eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. E é interessante que Deus fala isso após as orientações que Ele dá sobre as leis de saúde, de alimentação. Então Ele está dizendo assim: eu não estou falando para você deixar de comer determinada coisa só porque faz mal para a sua saúde. É porque eu sou santo e você tem que ser santo assim como eu sou.
Não no sentido, né, de impecabilidade, mas no sentido de ser separado para Ele, para o propósito dEle. Se você passa por essas etapas de justificação, né, quando você ali tem os seus pecados perdoados, você aceita o sacrifício de Jesus, automaticamente isso vai se refletir na sua vida através do processo de santificação e obediência. Porque um verdadeiro processo de salvação na nossa vida, nós vamos entender que a obediência faz sim parte, tem que fazer parte da nossa vida. Não para, né, deixar de fazer determinadas coisas para obter o favor de Deus, mas porque Deus foi favorável a nós. É assim que funciona. Então nós devemos ser santos, santificar todas as áreas da nossa vida, para servirmos, para podermos servir a um Deus santo. É assim que funciona. Agora, como que nós podemos, ao decorrer desse processo de santificação, né, existem algumas coisas que nós devemos fazer que nos ajudam nesse processo. Uma delas é a oração. A oração, ela te santifica. Muitas vezes você passa por determinados problemas. Quando eu falo isso, sempre me vem à mente uma mãe que ora muito tempo para que um filho possa se voltar para Deus. Eu estava lendo uma meditação do ano de 2015 da igreja, chamada Para Não Esquecer, que conta ali a história da igreja, né, da igreja adventista no começo. E essa meditação é maravilhosa. Você vê ali toda a história da igreja, desde o começo, os pioneiros, Ellen White, Tiago White, Guilherme Miller, entre outros. E eu estava lendo a meditação ontem falando que o filho de Ellen White, Edson White, se converteu aos 40 e poucos anos de idade. Porque ele leu lá uma carta, um conselho que Ellen White havia escrevido para missões estrangeiras, e aquilo tocou e ele então se converteu. Mas você imagina quantos anos Ellen White não orou para que o seu filho pudesse se converter? O cara se converteu com 40 e poucos anos. Mas, irmãos, este processo, muitas vezes, de você orar, seja por um filho que se perdeu, seja por uma enfermidade na qual você vem lutando há bastante tempo, isso te santifica. Não desista de orar. Não largue mão da oração. A oração, ela santifica você. Veja que quando a gente vai lá para o livro, abre lá o livro de Romanos. Vai para Romanos no capítulo 8. E a gente vê aqui um texto que é um dos textos que eu mais me empolgo quando eu leio. Romanos 8, 26. Porque aqui esse texto, irmãos, ele é tão rico que ele mostra a Trindade trabalhando a seu favor quando você ora. Olha que texto maravilhoso. Aqui está dizendo a intercessão do Espírito. Romanos 8, 26, tá? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Que isso, irmãos, não tenho o que falar. É muito empolgante isso. Porque imagina, eu não sei orar. Você não sabe orar como convém. Quando você ora, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles entram em ação. Vou explicar para você por quê. Porque o Espírito Santo, ele transforma a sua oração e leva até o trono de Deus, onde Jesus Cristo está intercedendo por você como seu sumo sacerdote. Jesus Cristo, ele recebe a sua oração, transformada pelo Espírito Santo, e o apresenta a Deus. Então você vê os três trabalhando ao seu e ao meu favor. Que isso, irmãos? Que coisa maravilhosa! E muitas pessoas falam, a minha oração não passa do teto. Não é verdade. Eu vou provar para você. Abre aí Apocalipse 8. Apocalipse 8. Você vai ler ali o verso 3. Que não passa do teto o quê, irmãos? Não fala isso não. Não desiste. A oração te santifica.
A oração, ela te mantém próximo de Deus. Às vezes aquele problema que você tanto ora, caramba, eu oro e não resolve. Deus está trabalhando ali na sua vida, santificando você. Apocalipse 8, verso 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Existe um altar no santuário celestial, o Apocalipse está dizendo aqui, com a oração dos santos. Aquela que você não sabe orar, não ora como convém, o Espírito Santo. Você entende? É demais, irmãos. É demais. Esse Deus maravilhoso, nossa, não tem o que dizer. Passa pelo processo, então, a santificação, passa pelo processo da oração e também pelo processo do estudo da palavra. Oração e estudo da palavra. Dá uma olhadinha aí, um pouquinho antes de Apocalipse, em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 18. Oração e estudo da palavra santifica você. 3,18 diz assim, Pedro diz, né? Mas antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescei na graça e no conhecimento do Salvador. Como que a gente cresce? É estudando a palavra, é passando o tempo lendo, meditando na palavra de Deus. Agora eu te pergunto, não precisa responder para mim, mas responda para si, mentalmente. Quanto tempo você tem passado com a palavra de Deus? Em leitura da palavra de Deus? Quanto tempo? Quanto tempo nós temos nos dedicado ao estudo da palavra? Você percebe que tudo hoje em dia é para nos desviar a nossa mente do foco, que é a nossa vida eterna. A nossa vida eterna que está em jogo. Então o processo de santificação, ele passa pelo estudo da palavra de Deus. Jesus, ele diz isso lá em João 17, né? Santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade é desejo de Jesus que eu e você nos santifiquemos na verdade. Então, um apelo que eu faço para você: se você não tem tido muito contato com a Bíblia, com a leitura da palavra de Deus, se reorganize, tire tempo para ler a palavra, para estudar a palavra. Se você não tem tido muito tempo de estudar a lição da escola sabatina, tire tempo para estudar a lição da escola sabatina. Irmãos, isso é um tesouro que Deus dá nas nossas mãos e às vezes a gente não dá o devido valor, a devida importância. A lição da escola sabatina tem uma riqueza, uma profundidade absurda, vou falar uma coisa para vocês, com certeza, assim, sem medo de errar, muitos teólogos por aí afora não têm tanta riqueza quanto nós temos, sendo membros leigos da igreja. E Deus dá isso, não é para a gente se gabar não, é porque Ele dá isso para nós nos santificarmos, nos separarmos para a sua obra, para cumprir a missão. É para isso que serve a lição da escola sabatina, as meditações. Irmãos, a nossa igreja tem uma livraria, que se você vai lá, você se perde de tanta coisa maravilhosa, inspirada pelo Espírito Santo, sim. Nós temos muitos livros, não são só os livros de Ellen White. O Espírito Santo, não vamos restringir aqui o trabalho do Espírito Santo de inspiração. Ele inspira sim outros autores a escrever outras obras que nos ajudam no nosso processo de santificação. Mas enfim, o foco é a palavra de Deus, a Bíblia. Passe mais tempo com a Bíblia. Eu vou enfatizar bastante isso. Estude mais a palavra de Deus. Você vai ver que a sua vida ela vai ser transformada a cada dia. E por fim, é que nós estudamos, né, sobre justificação, sobre santificação. Quando a gente volta lá para o hino, né, falando a respeito da santificação, olha que coisa maravilhosa.
na segunda parte ali, por este grande amigo, desejo aqui viver. Isso é santificação, irmãos. Você desejar viver por esse grande amigo que te justificou. Com ele sempre estar em comunhão, relacionamento com Deus, santificação, servi-lo fielmente, seguindo o seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração, consagrar minha mente, consagrar o meu corpo. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, e aqui é uma parte em que muitas vezes, durante o processo de santificação, que leva a vida inteira, nós vamos passar por perseguições, por lutas. Quando às vezes você toma uma decisão de se separar para o serviço de Deus, você pode ser ridicularizado, você pode ser taxado de fundamentalista. Já viu isso? Fundamentalista? Fundamentalista é aquele que crê na literalidade da palavra de Deus, crê no sábado, crê na criação de Deus. Muitas vezes as pessoas hoje ridicularizam os cristãos por crerem que Deus criou o mundo. E então sofre perseguições. Mas o hino continua, né? Com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia, santificação é dia a dia. Cristo conduz-me pela mão e na sua graça sempre confiarei. E aí nós entramos na última parte, a glorificação, onde será consumado o grande plano de redenção na nossa vida. Abre a sua Bíblia aí, nós vamos finalizar com esse texto, em 1 Coríntios, capítulo 15. E nós vamos ler os versos 50 em diante. 1 Coríntios, capítulo 15, 50 em diante. E depois nós vamos finalizar, vamos cantar de novo esse hino, porque agora você vai cantar ele com um entendimento maior sobre esse assunto. Você vai ver como ele vai te dar uma visão muito mais bela. 1 Coríntios 15, 50 em diante, diz lá: Isso vos afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora presta bastante atenção nesse texto. 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no nosso Senhor o vosso trabalho não é em vão. Nossa, irmãos, não precisa falar mais nada, né? Que riqueza é a palavra de Deus. Depois de tudo isso que ele falou, que o nosso corpo incorruptível vai se revestir da imortalidade, da incorruptibilidade, nós seremos transformados no abrir. Isso é a glorificação, é o que a gente espera, que está lá na frente, o nosso alvo é a volta do Senhor Jesus Cristo, quando finalmente nós vamos nos livrar desse mundo desgramado que a gente vive, esse mundo bagunçado, injusto. É tanta injustiça, é tanta desgraça que a gente vê, mas o nosso foco tem que estar lá no Senhor Jesus. Por isso que Paulo diz: meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Você veja que para que a gente se mantenha firme, nós precisamos ser abundantes na obra do Senhor, trabalhar para Deus.
Porque se você ficar parado na frente da televisão assistindo as coisas que acontecem, vixe, a gente tem que ocupar mais a nossa mente na obra de Deus, estudar a palavra, pregar para as pessoas. Deus, Ele quer usar você nos talentos que Ele te concedeu, para que você possa ser abundante na obra dEle, para você se manter firme e você chegar lá no seu objetivo, passar pelo processo de santificação na sua vida. Então que Deus abençoe você, Deus possa derramar o seu Santo Espírito na sua vida, em abundância, para que Ele ajude você. Muitas vezes, quando eu estava comentando, né? Nesse processo, essas 3 etapas, a gente está nas 2 etapas aqui, justificação, santificação. Às vezes você leva ali uma vida de santificação com Deus, né? Você se esforça, você busca ali a comunhão com o Senhor, e muitas vezes você cai em pecado. Volta a uma casa, volta. A justificação não é um processo único, isolado na nossa vida. Pode acontecer de você ter que voltar. Na verdade, sim, bobagem que eu estou falando, porque nós precisamos da justificação do Senhor Jesus Cristo o tempo todo. Então não desanime se caso você caiu em pecado. Se caso você está ali há muito tempo lutando com alguma coisa e você em algum momento cai. É dolorido, é duro, é difícil, é complicado, porque isso às vezes arrebenta com a gente. Mas não fique caído, levante, busque ao Senhor Jesus Cristo, leve as suas vestes lá no lavandeiro, né, para que Ele possa com o seu sangue alvejar as suas vestes, deixar ela branquinha e siga em frente. Então que Deus abençoe você, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, que o Espírito Santo seja derramado na sua vida abundantemente, proteja a sua família de todos os males. Eu não sei aqui quantos passaram por dificuldades, por tribulações, todos nós passamos, mas que Deus possa pegar na sua mão todos os dias e levantar você, e que a gente continue nesse processo de santificação, rumo à glória eterna. Esse é o meu desejo, e que a gente possa entoar mais uma vez o hino número 88, e que você cante ele grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus.